Alô, alô! Então vamos lá conversar aqui um bocadinho e de forma mais detalhada do que aquilo que os stories permitem sobre Mercúrio retrógrado. Mercúrio entrou retrógrado esta madrugada. Alô Patrícia, alô tia Lau da Ericeira, é isso? Entrou retrógrado esta madrugada e ontem, a propósito deste anúncio, desta antecipação que eu fiz aqui nos stories, colocaram-me esta questão que eu achei bastante interessante, excelente, alô Matilde, excelente como tópico um bom tópico de início de conversa, que é como é que eu me posso preparar para Mercúrio retrógrado, porque no fundo e na verdade todas estas práticas preditivas que nós vamos utilizando por aqui, seja a astrologia, seja o tarô, têm que ter um propósito que não seja trazer-nos mais stress e ansiedade para a nossa vida, não é? É tudo aquilo que nós não queremos. E muitas vezes, com esta antecipação de Mercúrio retrógrado, nós ficamos todos aqui um bocadinho em ebulição e um bocado estressados. Então, o primeiro objetivo desta nossa conversa, o primeiro tópico, é precisamente desmistificar este Mercúrio em retrogradação. Compreendermos aqui bem o que é que isto da retrogradação significa, o que é que Mercúrio simboliza do ponto de vista universal e celestial. Compreendermos bem também o signo de Leão e depois juntarmos estes dois parâmetros, ou três, Mercúrio em Leão, Mercúrio retrógrado em Leão, de forma a que possamos compreender que isto não basta uma frase, ou nós não temos aqui uma interpretação plana e não precisamos de ficar todos em estado de sítio ou com o coração aos saltos, porque Mercúrio vai ficar retrógrado e o melhor é metermos-nos todos debaixo do colchão, ou não enviarmos e-mails, ou não fazermos viagens, ou não fazermos lives, não é? Que é exatamente aquilo que eu estou a fazer no dia em que Mercúrio fica retrógrado, depois de meses sem lives. Para já, isto está a correr bem, vou tentar se calhar acelerar aqui a velocidade do meu discurso, porque existe uma forte probabilidade de as coisas começarem a descambar e a internet começar a falhar e etc. Mas também acaba por ser a prova provada de que nós não temos que deixar de fazer o que quer que seja quando estamos a falar de trânsitos astrológicos. Pois podemos ter aqui alguns indicadores com mais substância, para além dos trânsitos, que possam desaconselhar efetivamente algumas tomadas de decisões e tudo mais. Mas isso é uma conversa e um raciocínio que vai muito mais além desta análise por onde os trânsitos andam a passear. É algo muito mais profundo, que toca no nosso mapa natal, que toca em análises preditivas mais complexas. Mas depois destas considerações mais gerais, vamos dizer assim, sobre a retrogradação de Mercúrio em Leão, que iniciou esta madrugada e assim vai estar até dia 11 de agosto, vamos entrar aqui numa parte da nossa conversa mais específica e mais detalhada para vos tentar ajudar a compreender ou a antecipar ou a prever o que é que Mercúrio retrógrado em Leão, neste período temporal, pode querer significar na vida de cada um de nós. Porque nós temos a interpretação genérica, universal, e depois importa sempre recuar até ao nosso mapa natal e tentar compreender o que é que este Mercúrio simboliza na nossa vida. E claro, vamos fazer aquela nossa famosa e tão ansiada, que já ontem nos stories pediam, aquele cálculo mais genérico de se eu tenho o meu ascendente em Leão, então Mercúrio vai estar a ativar a minha casa 1. Se eu tenho o meu ascendente em Virgem, então ele vai estar a ativar a minha casa 12 e por aí fora. Portanto, ao longo desta conversa ainda vamos
tentar dar aqui umas dicas mais específicas. Claro que nunca nada dispensa a análise do nosso mapa natal, mas para vocês ficarem aqui com uma ideia que área, pelo menos uma das áreas da vida que Mercúrio pode estar a ativar neste momento. E desculpem ter posto os óculos, mas já não estava aqui a aguentar com o sol nos meus olhos. Outra coisa que vamos deixar aqui para o final do live e que é importante é então, na prática, o que é que nós podemos fazer para nos prepararmos para este Mercúrio retrógrado. Então, vamos lá. Antes de mais, a retrogradação de um planeta é uma debilidade acidental entre muitas outras que aquele planeta pode ter naquele momento. Por alguma razão, que eu não sei qual é, Mercúrio retrógrado ganhou fama, não é? Ficou famoso e toda a gente, quando Mercúrio entra retrógrado, fala nele, de certa forma antecipa e até teme a retrogradação deste planeta. Mas nós temos que ter em linha de conta sempre que Mercúrio não é o único planeta que fica retrógrado e, nomeadamente, e se calhar ninguém tem esta consciência, Saturno, que é o grande maléfico do zodíaco, está neste momento em movimento de retrogradação. E ninguém fala nisso, o que não deixa de ser curioso. E a retrogradação de Saturno, para além de que, à partida, quando nós falamos em Saturno, deve ser um planeta que nos põe mais em sentido do que o próprio Mercúrio, mas a retrogradação de Saturno está-se a fazer, para já, no signo de Carneiro, onde ele está altamente debilitado e, portanto, é mais um argumento extra para nós ficarmos de pé atrás com este Saturno e para também querermos saber qual é o impacto que ele está a ter na nossa vida. Não nos preocupamos muito com isso e como não nos preocupamos muito com isso, até parece que não faz efeito nenhum. E para além disso, o seu movimento de retrogradação é muito mais longo do que aquele que Mercúrio vai fazer neste momento, porque o Saturno vai estar retrógrado até ao final de novembro, não é? E, portanto, logo aqui nós começamos a conseguir pôr os pratos da balança mais ou menos equilibrados e a somar 2 mais 2 e compreender que também há aqui uma grande especulação à volta de Mercúrio retrógrado. Por alguma razão ficou famoso, mas se calhar nós também não precisamos de ficar assim tão preocupados como isso. Mas o que é uma retrogradação? Portanto, é uma debilidade acidental que significa que a olho nu, portanto, a olho nu, parece, quando nós olhamos para Mercúrio no céu à noite, parece que ele está a andar para trás. Na verdade, não está. É uma ilusão de ótica, da mesma maneira quando nós vamos a andar com velocidade dentro de um carro, ultrapassamos um outro carro que vai andar mais devagar e parece que aquele outro carro andou para trás. É exatamente a mesma coisa. O que acontece aqui é que Mercúrio desacelerou, portanto, ele está fora da sua velocidade normal. Os planetas têm uma velocidade média, todos eles, uma velocidade padrão, e depois podem estar um bocadinho mais rápidos ou um bocadinho mais lentos. E a velocidade a que o planeta está a percorrer o zodíaco naquele momento vai influenciar a medida dos seus efeitos e da manifestação dos seus efeitos e do seu comportamento, do seu impacto na nossa vida. Portanto, quando os planetas estão lentos, mesmo que ainda não estejamos dentro desta janela, desta ilusão de ótica em que ele está tão lento que parece que está a andar para trás, já há uma debilidade associada a esse planeta e os seus efeitos não se fazem sentir da mesma maneira. E mais uma vez, na maior parte dos casos, nós nem sabemos qual é que é a velocidade da Lua, do Sol, de Saturno, de Júpiter e de Vênus e de Mercúrio em determinado momento. Mas quando o Mercúrio fica retrógrado, aqui o feed do nosso Instagram, pelo menos, começa
a ativar e a avisar que Mercúrio vai ficar retrógrado e a causar aqui alguma antecipação, alguma ansiedade, que na verdade não tem que ser assim tão hiperbolizada. Do ponto de vista interpretativo, Mercúrio ou qualquer outro planeta retrógrado, se nós estivermos a pensar numa perspectiva da interpretação de uma astrologia mais moderna, é-nos sugerido aqui um momento de rever, de olhar para dentro, de reavaliar, de corrigir. Quando nós olhamos para a astrologia com uma abordagem mais tradicional, não é? Como os astrólogos antigamente faziam, nós começamos a perceber, e às vezes quando começamos a olhar com mais detalhe para os factos da nossa vida e dos nossos clientes e das pessoas que nos circundam, começamos a perceber que esta retrogradação muitas vezes está associada a a efeitos ou a manifestações mais atrapalhadas do planeta. Ele expressa-se, mas se calhar com alguma gaguez. Portanto, entrando já aqui nos significados universais de Mercúrio. Mercúrio, que é por excelência o planeta da comunicação, não fica calado, nem tira definitivamente o pio a ninguém, mas tem aqui alguma dificuldade nessa verbalização. E, portanto, é natural que se ele estiver a ativar alguns pontos mais específicos do mapa natal de algum de nós, que essas significações possam sair mais gagas, com alguma dificuldade de expressão ou a exprimirem-se de uma forma que nós não estamos propriamente à espera. Agora não quer dizer que ele nos venha privar do que é que quer que seja. Mercúrio é o planeta da comunicação, como eu já disse, é o planeta da lógica, é o planeta da troca, das palavras, dos contratos, do raciocínio, da nossa mentalidade, das deslocações também. E é um planeta relativamente rápido que vai causando movimento e ação na nossa vida. Um fluxo de situações. E, portanto, quando ele recua, se atrasa e se torna mais lento, estes significados universais podem começar a fazer-se sentir, de certa forma, aos tropeços. Muitas vezes isto manifesta-se, e temos vários relatos disso, em máquinas que avariam, em e-mails que nós queremos mandar, enviar e que por algum motivo não saiam ou não chegam ao destino, em lives, por exemplo, interrompidas, esperemos que não, e portanto logo à partida nós podemos pensar em olhar para estes aspectos da nossa vida com algum cuidado e com alguma atenção extra. E temos também que compreender que este Mercúrio, que tem este significado geral que nós acabámos aqui de referir, está a atravessar um território específico do zodíaco, porque os planetas, à medida que vão mudando de signo, vão modulando o seu comportamento. Leão é um signo fixo de fogo que na maior parte dos seus graus acaba por não ter um efeito nem muito positivo nem muito negativo em relação a Mercúrio, salvo erro, porque não tenho agora aqui a tabela à frente. A partir do grau 18 de Leão, Mercúrio entra no seu termo e adquire aqui uma maior debilidade, mas ele está a retrogradar por volta do grau 16 ou 15 e, portanto, nesta parte de Leão, nesta fatia de Leão, Mercúrio está peregrino. E o que é que isto significa? Significa que a sua significação positiva e negativa vai oscilar, portanto ele vai ficar aqui mais instável, mais atrapalhado, como nós já tínhamos dito.
e bastante dependente do seu dispositor. O que é que isto significa? Que cada planeta, à medida que vai atravessando um signo, é como se estivesse a entrar em casa ou no reino do planeta que tem domínio sobre aquele signo. No caso do signo de Leão, quem tem domínio sobre este território é o Sol. E, portanto, o que é que nós estamos aqui a dizer? Que, estando Mercúrio peregrino neste bocadinho de Leão, ele fica muito dependente do comportamento do seu dispositor, que é o Sol. E, portanto, para nós tentarmos compreender como é que este Mercúrio se vai manifestar na sua plenitude, temos que compreender também qual é que é a avaliação do Sol que nós fazemos neste momento. Ora, o Sol está a transitar o signo de Caranguejo, que é um signo onde ele não está 100% confortável, porque atravessa o território da Lua, da sua consorte. E, portanto, o próprio Sol, à semelhança de Mercúrio, está peregrino, o que nos faz entrar aqui num raciocínio encadeado em que, se nós queremos saber como é que Mercúrio se está a comportar, temos que ir avaliar o Sol, e para nós sabermos como é que o Sol se está a comportar, temos que ir avaliar a Lua. E este raciocínio é válido até o Sol entrar em Leão. Até o Sol entrar em Leão, que vai acontecer dia 22 de julho, para nós acompanharmos com mais detalhe as manifestações deste Mercúrio retrógrado, temos que compreender qual é que é o comportamento da Lua naquele momento e naquele dia. E claro, nós aqui entramos num raciocínio altamente detalhado que as privilegiadas que subscrevem a Moonbox acabam por ter acesso a esta informação, porque nós, dentro da Moonbox, com as verdadeiras crónicas da Lua, vamos analisando, não todos os dias, que é impossível, eu não aguentaria, mas vamos analisando o movimento da Lua. E, portanto, os próximos áudios, quando nós estamos a falar sobre se a Lua está melhor, se está pior, por exemplo, enviei há bocado um áudio a avisar que a Lua tinha acabado de entrar em Touro, portanto, ela melhorou a sua qualidade porque entra no signo da sua exaltação. É certo que até à 1h37 ela vai estar a aplicar-se a uma quadratura com Plutão e, portanto, há aqui um empobrecimento, mas a partir das 2 da tarde, genericamente falando, vai estar a aplicar-se um sextil com Júpiter e, portanto, a Lua vai estar bem posicionada. E isto vai afetar positivamente quer o Sol, quer este Mercúrio retrógrado. Ou seja, e repetindo um bocadinho o conteúdo para quem está na Moonbox, que já ouviu isto há bocado, é de esperar que ao longo do dia de hoje, por força deste Mercúrio retrógrado, por força até da própria Lua, nós estejamos aqui um bocadinho mais a sentir mais desafios, a nossa mentalidade, as nossas emoções possam não estar bem oleadas. Mas temos aqui a expectativa de, a partir da 1h37 da tarde, as coisas começarem progressivamente a melhorar. E, no fundo, é este raciocínio que nós vamos fazendo para tentar aferir o que é que Mercúrio está a fazer na nossa vida a cada momento. Não dá nunca para dizer que Mercúrio está retrógrado e, portanto, é isto que vai acontecer, e ainda por cima aquilo que vai acontecer é mau, desafiante e disruptivo. Portanto, nós nunca conseguimos fazer este raciocínio. Ajuda, se compreendermos um bocadinho da astrologia e se conseguirmos ir acompanhando, ainda que de uma forma rudimentar, a movimentação dos planetas, e ajuda muito se conhecermos o nosso mapa natal. E já lá vamos daqui mais à frente, eu já vou dar umas dicas específicas em relação ao efeito que Mercúrio vai ter ao longo desta temporada na nossa vida. Quem já fez o seu mapa natal, e particularmente quem fez comigo, só porque eu consigo dizer onde é que vocês têm que ir ver esta informação, fica de certa forma beneficiado. Quem não fez ainda vai muito a tempo
vai muito a tempo de fazer. Mas passando aqui a informação publicitária e voltando ao nosso Mercúrio, portanto, nós já sabemos que até dia 22 temos que pensar também como é que a Lua está para compreendermos o que é que este Mercúrio anda a fazer. A partir de dia 22 de julho, o nosso raciocínio fica mais facilitado porque o Sol, que é o dispositor no momento de Mercúrio, entra no signo da sua exaltação. E, portanto, o Sol reforçado vai, de certa forma, mitigar esta debilidade de Mercúrio. Nós podemos, ou não, ter aqui uns dias mais leves no que toca a estas dinâmicas mercuriais. Eu digo podemos ou não, porque nós sabemos que no dia 31 de julho, Mercúrio vai ficar casimi. O que é que isto significa? O que é que isto significa? Antes de mais, significa, como vocês já perceberam, que existe toda uma calendarização deste Mercúrio retrógrado a que nós temos que atender para ter mais ou menos medo deste Mercúrio retrógrado. E depois significa também que neste 31 de julho o Sol vai dar um reforço extra. Portanto, ele já está a reforçar Mercúrio, mas dia 31 de julho, quando Mercúrio fica casimi, vai dar um reforço extra, um power extra aos significados que Mercúrio tiver naquele momento. Só que, à medida que Mercúrio e o Sol se vão aproximando, antes de Mercúrio entrar no coração do Sol, há aqui uns dias em que o Sol acaba por funcionar como um maléfico e traz ainda mais debilidade a este Mercúrio que já está débil por força da sua retrogradação. Portanto, nos dias à volta de dia 31, será provavelmente o momento em que nós vamos sentir este Mercúrio mais debilitado, mais enfraquecido e em que vamos provavelmente ver também com maior incidência, dependendo do mapa de cada um, estes efeitos mais nefastos de Mercúrio retrógrado. Eu agora não podia estar aqui podia, mas nunca mais me calava, estar aqui a fazer um calendário pormenorizado desta debilidade mercurial, mas como é lógico, depois na subscrição, para quem subscrever a Moonbox e vai recebendo com alguma regularidade as verdadeiras crónicas da Lua, eu vou dando conta destas alterações e destas flutuações, porque nós na Moonbox focamos muito na Lua e, portanto, no nosso emocional, só que quando o nosso mental, racional, também está desfavorecido, as coisas meio que se fundem e ajuda muito, não é? Quando nós temos o nosso racional bem, o nosso mental enfraquecido, de certa forma as coisas compensam. E, portanto, nos próximos episódios e nas próximas subscrições da Moonbox, vamos olhando, ou pelo menos até dia 11 de agosto, vamos olhando com mais detalhe para tudo isto. Deixem-me fazer aqui um aviso que eu ando já há vários dias para dizer nas verdadeiras crónicas da Lua, mas depois esqueço-me, que é o seguinte: nós estamos quase a entrar, portanto, a Lua iniciou ontem, salvo erro, o seu último quarto, portanto nós estamos quase a encerrar este ciclo da Lua e iniciar um novo ciclo. Neste último quarto da Lua é o momento em que nós aceitamos as subscrições, as novas subscrições para a Moonbox. Acontece que não nesta Lua Nova, mas na seguinte, eu vou estar fora de Lisboa. Nesta Lua Nova vou estar pelo ateliê, portanto, a partir de segunda-feira já estarei pelo ateliê para vocês irem recolher as vossas Moonboxes rituais, as Moonboxes físicas, as próprias caixinhas. Mas na Moonbox, na Lua Nova seguinte, não estarei. O que significa que quem quiser encomendar a Moonbox ritual, portanto, a própria caixinha, que eu não tenho agora aqui para vos mostrar, tem que fazê-lo juntamente com esta subscrição, de forma a que eu vos possa entregar já as duas caixinhas ou os dois materiais, não sei se vou enviar propriamente duas caixinhas, para que depois vocês possam
acompanhar ao longo do mês de agosto, em que vamos ter Moonbox e Verdadeiras Crónicas da Lua à mesma, mas eu estarei fora de Lisboa e sem possibilidade de ir ao ateliê nos dias antes da Lua Nova para vos fazer chegar a Moonbox. Portanto, fiquem aí com essa nota e ver se eu não me esqueço depois de dizer isso em áudio nas Verdadeiras Crónicas da Lua, para aquelas pessoas que já estão, que subscrevem regularmente, poderem ter esse pré-aviso e tomarem a sua decisão. Retomando aqui o dia 31 de julho, Mercúrio fica casinho, porque tem aqui um momento de boom. Depois, à medida que se vai afastando do Sol, tem aqui ainda outros dias em que ele está francamente empobrecido, mas menos de quando ele estava a aproximar do Sol. E, portanto, é esta dinâmica complexa de calendário, de dia-a-dia, que nós temos que ir acompanhando. Quando nós temos esta consciência, nós vamos conseguindo olhar para os detalhes dos factos na nossa vida e percebemos que, de facto, ok, Mercúrio está retrógrado, mas a coisa até está tranquila, ou ele agora está tão debilitado e eu estou, de facto, a sentir a manifestação dos seus efeitos. Portanto, quando temos este conhecimento, facilita aqui em lidarmos com este Mercúrio retrógrado ou com qualquer outro planeta que esteja em trânsito e a ativar fortemente as dinâmicas da nossa vida. Como é que nós sabemos se ele está a ativar fortemente as dinâmicas da nossa vida? Temos que conhecer o nosso mapa natal e ajuda também se tivermos tido a disponibilidade de analisar o mapa e as preditivas do ano para perceber se Mercúrio pode ter ou não um papel preponderante na nossa vida em geral. Vamos buscar essa informação ao nosso mapa natal e depois perceber se ele tem ou não um papel dominante naquele nosso ano ou não. E estes são dois fatores importantes para nós, de certa forma, nos prepararmos para Mercúrio retrógrado, termos este conhecimento de antemão e percebermos, ok, tudo bem. Por exemplo, no meu caso, Bárbara, o meu mapa natal é regido por Mercúrio, portanto há sempre aqui uma ativação ou uma manifestação dos seus efeitos que eu sinto naturalmente quando Mercúrio está retrógrado, mas neste meu ano, que acabou de iniciar, que eu acabei de fazer anos, Mercúrio acaba por não ter aqui um papel tão preponderante em relação a outros planetas. Por exemplo, vou fazer aqui um disclaimerzinho, Saturno tem mais. Portanto, eu, Bárbara, com este conhecimento, estou mais atenta a Saturno, até mais preocupada, entre aspas, do que propriamente com Mercúrio. E é este conhecimento e esta validação que quem se interessa por astrologia, aos poucos deve ir tendo, ir lendo uns livros, ir fazendo uns workshops, ir fazendo o seu mapa natal, depois começar a pedir as preditivas, de forma a que possa encaixar todas as peças do puzzle e integrar este conhecimento com uma perspectiva de antecipação, mas que não traga ansiedade, que nos permita ir, de certa forma, lidando com isto. Mas então agora, de uma forma mais estruturada e mais organizada, quando nós queremos saber qual é que é o papel que Mercúrio tem na nossa vida, convém nós irmos olhar para o nosso mapa natal e desde logo saber se o mapa natal, se Mercúrio é ou não regente do nosso ascendente. Portanto, se ele tem alguma coisa a dizer, nomeadamente na nossa motivação. E esta é uma informação que está muito clara quando eu faço os PDFs dos meus mapas natais, logo nas primeiras páginas. Portanto, quem tem o mapa natal que a assistir o live ou depois vai assistir a gravação e já tem o mapa natal feito por mim, é uma questão de começar a folhear as primeiras páginas e há a dada altura que eu digo Mercúrio ou Saturno ou Vênus é o regente deste mapa. Indico também
um outro planeta que tem uma preponderação importante na nossa vida. E, portanto, o meu conselho é que vocês vão lá verificar se aparece Mercúrio citado nessas linhas ou não. Depois, outro ponto importante também é nós termos consciência se Mercúrio é, por exemplo, o nosso significador profissional. Porque se não é regente do mapa, nem tem outro papel em termos da nossa motivação e dos fios condutores da nossa vida, nós já rejeitámos esta. Estamos safos, não é? Pelo menos de uma parte já estamos safos. Depois vamos querer saber se ele tem um papel a dizer na nossa veia profissional, na nossa vocação. E mais uma vez, nos mapas natais que eu faço, isso também lá está muito, muito explícito, preto no branco, no ponto em que analisamos a vocação. Outra coisa que também é importante nós sabermos é se Mercúrio tem um papel de angularidade no nosso mapa natal. E aqui fica mais fácil, porque basta vocês terem um print do vosso mapa, independentemente de o terem feito comigo ou não, não importa. Quem tem o PDF, encomendou o mapa de vida comigo, tem logo na primeira página em que começamos a descrição o print do seu mapa, portanto pode ir lá ver. Quem não tem, facilmente na internet, introduzindo os seus dados, data de nascimento, local de nascimento e hora de nascimento, consegue um print do mapa. E aquilo que nós queremos perceber é ir à procura do símbolo de Mercúrio, que é aquela bolinha que depois tem o corpo e uma cruz, portanto é como se fosse uma cruz com uma bolinha por cima, aquele símbolo básico da figura humana, uma bolinha com uma cruz por baixo, e depois Mercúrio tem uns corninhos. Vocês vão à procura desse símbolo. Existe um outro símbolo, que é só a cruz com a bolinha, essa é Vênus, não é isso que nós queremos. Nós queremos a cruz com a bolinha em cima e depois os corninhos. Vão à procura desse símbolo no print do vosso mapa natal e vão ver se ele se encontra junto às linhas mais escuras do mapa. Que eu estou a fazer assim em cruz, mas em alguns mapas elas podem aparecer assim mais deitadas, portanto eles têm sempre assim umas linhas mais escuras. Para quem já é mais habitué nos termos da astrologia, nós vamos querer saber se Mercúrio está angular, ou seja, se ele está próximo da linha do ascendente, da linha do descendente, da linha do meio-céu ou da linha do fundo do céu. Porque se nós tivermos um Mercúrio angular, particularmente se ele for um Mercúrio que mora na nossa casa 1 ou na nossa casa 10, ele vai ter sempre um papel mais preponderante na nossa vida. E é interessante nós termos esse conhecimento. E depois vamos querer também saber quais são as casas que Mercúrio rege no nosso mapa, que é o mesmo que dizer quais são as áreas da nossa vida que são comandadas por Mercúrio. E eu já vos vou passar aqui em revista aquela listinha que vocês gostam, mas deixem-me só antes ajudar quem tem o mapa de vida feito comigo, que na adenda final, antes de vocês passarem as 40 páginas do mapa de vida à frente e forem à adenda final, vocês vão ter lá uma entrada de Mercúrio, em que veem precisamente este símbolozinho que eu falei e terão à frente as áreas, a indicação da casa e o que é que a casa significa. E, portanto, ficam poupados a este raciocínio que eu vou fazer a seguir. Porque são essas áreas, normalmente 3 casas, podem ser, em média, são 3 casas, portanto, que é a casa onde Mercúrio está e depois as outras 2 casas, pode ser ou não, que Mercúrio rege, que no fundo, para além de ser o regente do mapa, o significador profissional, etc., nos vai dizer quais são os temas, as áreas de vida em que Mercúrio domina na nossa vida. E, portanto, vamos imaginar que vocês vão lá a essa adenda, ou que agora, quando eu fizer aqui a listinha de casas pelo signo ascendente, e vocês verificam, Mercúrio é regente da minha casa 2. Então, os assuntos financeiros têm que ser olhados com mais estrutura e com mais atenção aqui ao longo deste período de retrogradação
de Mercúrio. Ou Mercúrio é regente do meu meio-céu, portanto, é regente da minha casa 10. Então, os assuntos profissionais deixam-me lá estar mais atenta a estas temáticas. Ou o Mercúrio, por exemplo, é regente da minha casa 8. Bem, então se é regente da minha casa 8, pode acontecer que eu entre aqui num período de maior stress e ansiedade, de maior preocupação. Então deixa-me lá, de certa forma, desmistificar isto e utilizar aqui algumas técnicas que eu vou dar no final para mitigar estes efeitos de mercuriais em retrogradação. Mas então vamos lá agora aqui, quase a terminar o nosso live, à vossa parte preferida, que é por signo ascendente, dizer-vos qual é que é, pelo menos, uma das áreas da vida que Mercúrio em retrogradação está a ativar neste momento. Mas antes, vamos só aqui aos nossos compromissos publicitários, que é lembrar-vos, já disse isto ao longo do live, mas só agora de uma forma mais estruturada. Pode, quem quiser encomendar, fazer a subscrição da Moonbox para o próximo ciclo da Lua. Temos preço a partir de 10 euros. Não vou entrar aqui em detalhes para não estar a massacrar, mas se tiverem curiosidade, sem compromisso, mandem-me mensagem, sem qualquer problema, que eu mando-vos a informação. E quem achar que está aí na altura, até aproveitando este Mercúrio retrógrado, de investir no seu mapa natal, no seu mapa de vida, ainda está muito a tempo de encomendar e recebê-lo antes de Mercúrio ficar direto, para ter aqui uma noção mais concreta do que é que este Mercúrio simboliza na nossa vida. Mas então vamos lá ao impacto que Mercúrio em Leão e retrógrado tem na nossa vida neste momento. Então, quem tem ascendente em Leão terá, em princípio, isto depois é variável, depende dos graus, não é? Mas isto só informação mais detalhada, só mesmo com o mapa natal, terá, em princípio, Mercúrio a transitar na sua casa 1. E, portanto, os temas que emergem aqui são identidade, expressão pessoal e autoimagem. Quem tem Virgem como signo ascendente, e atenção, quem está aqui a chegar pela primeira vez, quem está a ouvir estes lives ou estes conteúdos, as crónicas da Lua pela primeira vez, é sempre o signo ascendente e não o signo solar. Não vão por aí, que não vai fazer sentido. Se não sabem o vosso signo ascendente, é pesquisar no Google e depois introduzir nos sites que vos aparecerem os dados que eles pedem, hora, data de nascimento e local, e vão ficar a saber num instantinho. Mas, portanto, quem tem signo ascendente em Virgem tem Mercúrio, em princípio, a transitar na sua casa 12, que é a casa do inconsciente, é a casa dos inimigos ocultos, é a casa dos padrões internos numa perspectiva mais de astrologia moderna. Eu vou só dar uns 2 ou 3 tópicos por cada casa, mas vocês, bem, os que já sabem, os que não sabem vão ficar a saber. Têm no blog um artigo específico, um texto específico e detalhado sobre os significados de cada casa, que vocês podem e devem lá ir consultar depois de saberem esta informação que eu vos vou dar aqui de seguida. Quem tem ascendente em Balança tem Mercúrio a transitar na sua 11ª casa, portanto a casa das redes sociais, das amizades, dos projetos e dos sonhos. Terá Mercúrio a afetar a sua carreira, estatuto e posição pública quem tem ascendente em Escorpião, porque neste caso, em princípio, o Mercúrio estará a atravessar a sua casa 10. Depois, quem tem ascendente em Sagitário tem Mercúrio a transitar na sua casa 9, que é a casa das viagens de longa distância, uma casa relacionada com ensino, aprendizagem e também espiritualidade. Quem tem ascendente em Capricórnio tem Mercúrio a transitar na sua casa 8, que é a tal casa dos medos, das ansiedades, das preocupações, mas também é a casa das finanças
a ativar a área dos relacionamentos, mas também dos desafios públicos, estarão os ascendentes em Aquário com Mercúrio a transitar na sua 7ª casa. Quem tem ascendente em Carneiro tem Mercúrio a transitar na sua casa 5, ou seja, a casa dos filhos, da criatividade e também do lazer, prazer e atividades de mediação. Quem tem ascendente em Touro tem Mercúrio a transitar na área da família, da casa e do património imobiliário, ou seja, significa que Mercúrio estará em princípio a atravessar a vossa casa 4. Quem tem ascendente em Gêmeos, e fica já aqui uma dica extra, quem tem ascendente em Gêmeos tem Mercúrio como regente do seu mapa. Não é só quem tem ascendente em Gêmeos que tem Mercúrio como regente do seu mapa, mas é um dos 2 casos possíveis. E, portanto, recuando atrás nesta live, só estão a entrar agora, depois quando ficar a gravação lá vão ver atrás, há aqui um ênfase maior no papel mercurial na nossa vida. E, portanto, quem tem ascendente em Gêmeos tem Mercúrio a atravessar a sua casa 3, que é a casa da comunicação, dos irmãos, das viagens de curta distância e da vizinhança. E, por fim, quem tem ascendente em Caranguejo tem Mercúrio a atravessar a sua casa 2 e a movimentar para o melhor ou para o pior os assuntos relacionados com os recursos e com os dinheiros. Pegando aqui neste exemplo da casa 2, Mercúrio, ou de quem tem ascendente em Caranguejo, se quiserem, neste caso Mercúrio estaria a influenciar aqui estas questões financeiras. Então, o que é que quem tem ascendente em Caranguejo pode fazer para se preparar para Mercúrio retrógrado? E este é um raciocínio que serve depois para todas as áreas da vida. Ora, se eu estou aqui à espera de alguns retrocessos, de alguma trapalhice, seja nas entradas, seja nas saídas de dinheiro, então eu se calhar vou moderar aqui um bocadinho os meus gastos, pensar e repensar um bocadinho melhor nas minhas opções de compra. Como é lógico, em cima do acontecimento, se calhar não consigo fazer uma grande poupança para me preparar para isto, mas sinceramente, não é só o trânsito de Mercúrio na nossa casa 2 que vai mostrar aqui uma grande oscilação ou muito menos uma bancarrota. Nós precisamos de outros argumentos, muitos outros argumentos que vão corroborar isto e não é só através dos trânsitos que nós vemos isto. Portanto, vamos aliviar um bocadinho o peso e a carga, portanto, ter aqui um olhar de outra forma para as dinâmicas financeiras, mas também não dramatizar, a não ser que nós tenhamos já outra informação prévia. Mas também, se nós temos outra informação prévia, é provavelmente porque por volta do nosso aniversário, já tendo o nosso mapa natal, pedimos uma previsão do ano e aí, com alguma antecipação, já podemos esperar que por volta de julho, agosto, pode haver aqui um gasto inesperado ou uma diminuição da entrada de dinheiro e aí, logo desde o princípio, que já nos estamos a preparar e se calhar a fazer aqui alguma poupança e algum pé de meia para essa possibilidade, para o caso dessa possibilidade se concretizar. E exatamente a mesma coisa nós vamos fazer em relação às outras áreas da vida. Eu tenho ascendente em Balanço e, portanto, tenho Mercúrio retrógrado a transitar na minha casa 11. Então, atenção, início de projetos, se calhar vamos pensar 2 vezes e vamos esperar por Mercúrio sair de retrogradação. Em relação aos amigos, vamos olhar aqui, se calhar com mais tranquilidade e não ter aqui atitudes tão impulsivas ou não fazer julgamentos precipitados e por aí fora, não é? Portanto, utilizando este raciocínio de precaução em relação às áreas da vida,
que chegámos à conclusão, seja pelas dicas que eu dei aqui dos ascendentes e das casas neste live, seja porque tenho um conhecimento mais aprofundado, através dos meus conhecimentos de astrologia ou através do meu mapa natal. Outras coisas que nós podemos fazer é atender aqui, por exemplo, ao significado universal de Mercúrio. E, portanto, se nós sabemos que Mercúrio influencia a nossa clareza de pensamento e o nosso raciocínio, e estamos efetivamente a sentir que os nossos neurónios não estão tão cooperantes como é habitual, então se calhar podemos utilizar aqui uma difusãozinha de limão de 2 em 2 dias, usar umas gotinhas, por exemplo, de alecrim ou de manjericão na base do chuveiro quando vamos tomar banho, porque no fundo são aqui 3 óleos essenciais que ajudam a ativar o nosso raciocínio e a nossa clareza mental. Se, por exemplo, nós formos daqueles casos em que Mercúrio tem um papel preponderante na nossa vida e tem alguma conexão, por exemplo, com a casa 8, e é de esperar que possamos sentir aqui alguma ansiedade maior nesta fase em que Mercúrio está retrógrado, então eu aconselharia a um protocolozinho de 15 dias com óleo essencial de lavanda. Podemos pôr, por exemplo, uma gotinha de óleo essencial de lavanda todas as noites quando vamos dormir na planta de cada pé. Estamos a ajudar com a nossa ansiedade e também aqui a ter um sono mais produtivo, mais conciliador, mais recuperador. Ou podemos todos os dias de manhã aplicar uma gotinha de óleo essencial de lavanda aqui na zona do chakra cardíaco, e com isso vamos ajudar a controlar aqui a nossa ansiedade e o nosso estado de espírito. E na verdade isto é aquilo que eu espero, ou é o efeito principal que eu espero que este live possa ter tido, uma certa lavanda, trazer mais calma e tranquilidade nas vossas vidas aqui neste período que, de uma forma não muito sustentada, acaba sempre por causar alguma ansiedade por antecipação. Beijinhos e até qualquer dia.